Graças a Deus, igreja. Amém. É um prazer estar aqui com a Igreja Batista Metropolitana mais uma vez, especialmente nessa noite para estar trazendo a ministração da parte de Deus. Esse mês da juventude, a gente estudou o tema geral, criados pela palavra, centrados em Cristo, e aprendemos sobre qual deve ser a identidade do cristão à luz das Escrituras. Em seguida, aprendemos qual é a razão, o propósito da nossa existência, com a ministração do nosso irmão André Lacerda. E no último domingo a gente estudou, meditou na Escritura Sagrada acerca de como devemos viver em comunidade à luz da Palavra de Deus. E hoje o tema é: e então, o que eu faço? O cristão e a cultura. Isso é um tema bem interessante, mas também bem desafiador. Estudei bastante, meditei na Escritura e espero que possa transmitir para vocês aquilo que Deus me iluminou a partir da sua palavra e que assim nós possamos compreender e saber nos relacionarmos com a cultura que está em nosso redor. O texto base dessa reflexão está lá na primeira epístola do apóstolo Paulo em Timóteo, capítulo 4, versículos 4 ao 5. Peço aos irmãos que, por gentileza, abram as suas Bíblias e possam estar acompanhando a ministração a partir deste texto. Diz assim a palavra de Deus: pois tudo que Deus criou é bom, e, recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o objetivo dessa reflexão é a gente aprender a pensar e a agir como devemos nos relacionar com a cultura. Até porque somos peregrinos deste mundo, estamos imersos na sociedade, não tem como a gente fazer como os monges de antigamente, nem é o adequado nos enclausurar e ficar lá separado da sociedade. A gente vai para a escola, a gente vai para as universidades, trabalha. Então, como nós devemos pensar e agir segundo tudo isso que nós vivemos. Mas, para adentrarmos nesta reflexão, é preciso que a gente possa identificar, afinal, o que é cultura. Né? Muito se fala sobre a palavra cultura. Aquela pessoa tem um bom nível cultural. Aquela pessoa tem um baixo nível cultural. Mas, afinal, o que é cultura, né? Quando a gente para pensar, não é tão fácil. É meio que um termo abstrato. Cultura é muita coisa, né? A sociologia estuda essa área da cultura, enfim. E há diversos autores que trabalham esse tema. Mas, para os nossos propósitos aqui da reflexão bíblica, eu gostaria de conceituar a cultura nos seguintes termos. O que é a cultura? A cultura é a união, é a soma entre a criação de Deus, que está lá registrada em Gênesis, né, especialmente no capítulo 1 e capítulo 2, em conjunto com o esforço criativo humano. Então, isso é cultura, é o resultado desta obra criadora de Deus e a intervenção humana em cima desta obra. Então, já a partir desse conceito base de cultura, a gente já percebe que o ser humano é incapaz de criar qualquer coisa que seja do nada, do absoluto nada, ex nihilo, como Deus fez. A palavra ele criou absolutamente tudo do nada. Deus é incapaz de fazer isso. Ou seja, toda a nossa criação, de alguma forma, está condicionada pela própria criação de Deus. Então, quando a gente fala de cultura, inegavelmente nós temos que pensar na obra criadora do Senhor, e não somente na do homem. Então, por exemplo, quando eu estava pensando sobre esse tema, eu lembrei do prato que minha mãe faz todos os dias. Eu coloco lá no grupo, né? Nosso grupo da juventude, a gente costuma colocar nossos pratos, mas para nos incentivar a estar tendo uma dieta interessante, saudável, né? E eu costumo colocar lá. Então, assim, prato da mãe faz é delicioso, gente. É muito bom, vocês sabem. Mas ela aplica a técnica da culinária, no entanto, ela não foi ela que criou a matéria-prima daquele prato. Não foi ela que criou o arroz, não foi ela que criou a salada, nada disso. E sequer foi a agricultura ou a agropecuária.
Não foram. Na verdade, isso veio do próprio Deus. E que ela, portadora da imagem e semelhança do Criador, dela e nosso, consegue aplicar suas técnicas culinárias para fazer aquele prato delicioso e que muito me agrada, né? E que me leva a agradecer a Deus pela bênção que eu tenho. Então, a gente já vê que aquele prato é algo cultural. No entanto, mesmo nele, há a intervenção do Senhor ao dedo de Deus naquela produção. E assim todas as coisas. Inclusive, na própria criação registrada em Gênesis, a gente tem o que os teólogos chamam de mandato cultural. Está lá registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Que a palavra de Deus diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, assim, Deus criou todas as coisas em 6 dias. Ele criou o homem, criou a mulher a partir do homem, e ele nos colocou essa ordem, essa obrigação, esse dever, para que a gente pudesse administrar essa obra natural de Deus que foi criada. Então, esse é o mandato cultural de Deus. Nós temos o dever de bem administrar tudo que o Senhor pôs em nossas mãos. Nós não somos os donos, no entanto, Ele nos delegou essa tarefa. Então, quando estivermos nessa peregrinação até a nossa cidade celestial, devemos bem cuidar de todas as coisas. Por isso que, ao iniciar essa mensagem, eu falei que aquela perspectiva dos monges é inadequada, porque Deus não nos criou para ficarmos enclausurados em nossas casas ou somente em nossas igrejas. Não, a gente deve ter um movimento de sair, de pregar a palavra e de transformar a sociedade a qual nós estamos imersos. Então, esse é o mandato cultural de Deus. Então, a cultura é exatamente isso, é a junção entre a criação de Deus e esse esforço criativo do ser humano para bem administrar aquilo que o Senhor colocou sob sua incumbência. Mas, está ótimo, né? Deus criou as coisas, criou o ser humano, só que tivemos um problema, que foi a questão do pecado, como sabemos. O casal do Éden, infelizmente, veio a desobedecer a Deus. E por causa desse pecado, nós todos estávamos representados aí na pessoa de Adão. Então, todos pecaram. Não há esse que nasça e esteja isento do pecado. Por isso, naturalmente, temos inclinação para fazer o que desagrada a Deus, para fazer o que é mal. Por mais que a gente se esforce, mas quando a gente sai na esquerda, a gente, poxa, não consigo fazer pelas forças do meu braço. Então, isso é um problema. Bom, de um lado, Deus ele criou e nos deu um mandato cultural, só que veio o pecado. E como é que eu vou desfrutar dessa cultura? Que é exatamente o dilema dessa reflexão. Se essa cultura é produzida, em maioria, por ímpios, e mesmo nós que somos eleitos, estamos salvos em Cristo, mas nós também somos pecadores, como nós vamos desfrutar disto? Ou se devemos desfrutar? Ou qual é o limite que nós podemos desfrutar? Então, esse é o problema. A gente já viu que Paulo fala na sua Epístola aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esse é o dilema que eu vou tentar trazer uma luz essa noite, a partir da Escritura Sagrada. Como nós podemos desfrutar da criação e das dádivas de Deus a partir da cultura? De imediato, quando a gente vai para as Escrituras Sagradas, temos um aparente confronto entre a própria palavra de Deus. Aparente. O texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 4, diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, quando a gente lê esse texto, nos dá a entender que a gente não deve estar se preocupando com essas coisas aqui da terra. Tem que pensar em tudo que é bem espiritual, porque já somos salvos em Cristo. Agora, quando a gente vê o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 4 e 5, que é a base da reflexão de hoje, parece que há um contraponto, pois Paulo, o mesmo autor, diz assim:
Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então a gente tem essas duas questões. Por causa dessa dificuldade na aplicação e interpretação desses textos, e existem outros que fundamentam os dois lados, mas eu trouxe esses para não tomar nosso tempo. A igreja, como um todo, acabou desenvolvendo muitas linhas interpretativas para saber o que é lícito, o que não é lícito, né? o que o crente pode fazer, o que o crente não pode fazer, o que é pecado, o que não é pecado, o que corrompe, o que não corrompe. Por exemplo, vários cristãos da linha pentecostal, eu não sei hoje porque eu não estou tendo acesso ao modo deles hoje, mas assim, eu lembro que na minha infância, ali no bairro da Alemanha, eu não era crente, mas eu via muitos pentecostais, assembleianos, eles abdicavam totalmente a televisão, eles não tinham TV. Então, a vizinha da minha avó e a vizinha de frente, eram assembleianas e são até hoje, graças a Deus, elas só escutavam rádio e na evangélica, né? Então, assim, e faziam isso exatamente para não se contaminar com as coisas do mundo, com a cultura. Então, ficavam o dia inteiro ouvindo rádio. Então, assim, isso parte dessas interpretações de como lidar, né, com a cultura, para não se contaminar por essas influências. Já outros, de outra forma, entendem que não há propriamente um pecado em assistir programas de televisão, ou séries da Netflix, ou doramas, como as pessoas gostam hoje. Muitos dizem, não há um problema, uma dificuldade do cristão assistir essas coisas. E outros também já levam para o campo artístico, né? Aquela famigerada pergunta: o crente pode ou não ouvir música secular? Ainda fazem essa distinção, né? O que é sacro, o que é secular, pode ou não ouvir? Então, a discussão é infinita, baseado nessa questão sobre como devemos nos relacionar com a cultura. E o que dizer também da compreensão acerca do serviço ao reino, né? Outro ponto que há uma certa discordância. Algumas áreas da igreja entendem que o serviço ao reino está restrito aos cargos eclesiásticos, que são pastor, são ministro de louvor, são diácono, enquanto outros abrangem essa noção para o trabalho também, volta a dizer, dito secular, e não propriamente somente este que está no campo eclesiástico. Tudo isso é consequência dessas reflexões a partir de até onde o cristão pode ir ao se relacionar com a cultura. Esses questionamentos são relevantes porque eu percebo que muitos cristãos se sentem até culpados. Por exemplo, só pode ter feito seu devocional, ter ido à igreja, está se congregando certinho, mas está lá no sábado à tarde e está lá vendo Netflix, só pode sentir culpado. Poxa, eu estou aqui no Netflix, eu poderia estar lendo a Bíblia, né? Poderia estar orando. Eu estou sendo menos espiritual por isso, será? E são questionamentos válidos que a gente deve fazer e deve tentar compreender à luz da Escritura, né? Então, essas reflexões, elas são relevantes e a gente precisa realmente tratá-las. E, a partir da palavra, trazer o consolo, né? Ou a exaltação para que a gente possa mudar. E na penúltima pregação, que foi a do irmão André Lacerda, ele falou uma coisa interessante, né? Que nosso propósito é a glória de Deus, glorificar a Deus. Então as pessoas ficam exatamente pensando nisso. Poxa, eu estou vendo, acho que estou glorificando a Deus, fazendo isso aqui. A Escritura diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a pessoa se questiona, eu estou glorificando a Deus? Mas eu gostaria também, nessa noite, trazer o entendimento, a compreensão, o que significa glorificar a Deus. Porque quando a gente fala glória a Deus, mas às vezes eu percebo que as pessoas falam de forma até meio mecânica, né? Mas o que é da glória a Deus? O que significa isso? Pense em um texto que pode nos esclarecer, o da Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Essa posição que o texto nos diz para termos, isso é glorificar a Deus. Que diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças.
Então é isso, nós glorificamos a Deus quando amamos a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, acima de tudo. Isso é glorificar a Deus. É quando temos conhecimento de Deus, quando nos regozijamos nos seus atributos, quando nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mesmo quando estávamos em condição de rebeldia a Deus. Quando nos alegramos pelas boas dádivas que Ele já nos concedeu aqui na terra e pelo maior tesouro que Ele nos concedeu em Cristo Jesus, que é a própria pessoa do Senhor. Então, isso é glorificar a Deus. Quando eu vejo toda a criação, quando eu chego lá na litorânea, eu vejo aquele mar, eu chego lá nos Lençóis Maranhenses e digo, a Deus, isso é obra do Senhor, olha como Deus é maravilhoso, é infinito, é bondoso, que me deu a oportunidade de contemplar essa criação. Isso é glorificar a Deus. Então, em todas as coisas, seja na criação propriamente dita, seja na cultura, nós podemos enxergar o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus está por trás de todas as coisas e tem nos abençoado, como eu disse, até nas coisas mais ínfimas, e muitas vezes consideramos insignificantes como o prato de comida da minha mãe, mas até nisso temos como glorificar a Deus. E glorificamos também quando a gente vê que Ele é tão cheio de amor e graça, né? Por exemplo, eu penso sobre a minha vida, eu não nasci numa família cristã, mas Deus teve misericórdia de mim aos 18 anos e me salvou. Hoje eu estou aqui pregando para vocês. Então, quando eu penso sobre essas coisas, estou glorificando a Deus. Interessante que a própria cultura pode também glorificar a Deus, ainda que não tenha consciência disso. Algo, por exemplo, meditamos um poema que fala sobre a bela criação de Deus. Isso também glorifica a Deus. Eu trouxe aqui um poema do nosso maranhense, né, Gonçalves Dias, a famosa Canção do Exílio, para a gente ver como ele nos traz esse deslumbre pela criação que foi feita por Deus. Todo mundo conhece, mas eu vou ler alguns versos. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vassas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Eu até cito a Deus, olha, permita a Deus que eu morra, não permita a Deus que eu morra, sempre eu volte para lá. Eu não sei se Gonçalves tinha uma conexão com o Senhor, mas ele ainda atribuiu a soberania de Deus ao seu destino. Não permita a Deus que eu morra. Ele estava estudando direito lá em Portugal, e ele estava lembrando, né, aqui do Maranhão, essas leis naturais. E de alguma forma, ainda que inconsciente, não sei se era crente, glorificando a Deus. Então, a partir da própria cultura, nós também temos como extrair e glorificar o nome do Senhor. Como disse o teólogo João Calvino, uma citação dele interessante, diz assim: o mundo, sem dúvidas, foi criado para que servisse de palco à glória divina. É exatamente isso. Então, tudo, se você pensar, você pode glorificar o nome do Senhor. Então, o cristão pode desfrutar da criação de Deus, das boas dádivas, tanto as naturais quanto a própria cultura. Mas como nós podemos fazer isso? Como nós devemos nos relacionar com a cultura? Nessa noite eu trouxe 6 pontos, não é exaustivo, há muito mais. No entanto, penso que estes 6, se aplicarmos adequadamente, eles já são suficientes para que a gente possa desfrutar da cultura sem desobedecer e pecar contra o nosso Deus. E o primeiro ponto para a gente bem se relacionar com a cultura é reconhecendo o Senhor como o Criador de todas as coisas. Está lá no nosso texto base de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, que diz: porque tudo que Deus criou é bom. Então, o apóstolo diz de forma categórica: tudo que a gente vê, que foi citado aqui, que Gonçalves Dias detectou no Maranhão, isso não é obra do nada, do acaso. Não é obra do Big Bang. Isso veio das mãos do Senhor. Então, a gente primeiramente precisa reconhecer isso. E quando a gente escutar uma música, analisar uma obra de arte, a própria criação, a gente automaticamente tem que lembrar de Deus, que foi Ele que criou. Aquilo que criou os nossos olhos para contemplar, para ouvir aquela beleza. Porque, meus irmãos, o primeiro passo da idolatria consiste exatamente nisso: separar o Criador da criatura.
que é o que o racionalismo faz, em que nós vivemos hoje. Defende-se a não existência de Deus e coloca a criatura em uma posição superior a qualquer outra coisa. Esse é o início do trilhar da idolatria. Então, quando o homem isola a criação do seu Criador, do Senhor, já não olhamos para o sol como antes. A gente, inclusive, valora o sol de forma inadequada em prejuízo do Senhor. E chegamos a tal ponto de, quem sabe, endeusar o sol. Falar que o próprio sol é Deus. É o que Paulo registra lá na sua Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 25. O servo de Deus diz assim: por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então é exatamente isso. Quando a gente corta, né? A gente não corta, mas na nossa concepção, a gente corta a conexão entre a criação e o Criador, a gente perde de vista o Criador e se concentra na criação a ponto de até usá-lo, fazer imagens e tudo mais, idolatrando oposição a Deus. Então, o primeiro passo para a gente bem se relacionar com a cultura é esse. A gente precisa apreciar a cultura, como eu particularmente aprecio esse poema de Gonçalves Dias, mas sem separar essa criação do Criador. Consciente de que quem deu a habilidade, conhecimento, esse tom poético para Gonçalves Dias foi o próprio Senhor. É o nosso maior poeta, como a gente pode ver, pelos Salmos. Então, não podemos separar. Então, o primeiro passo é esse. Jamais esquecer que o Senhor é que criou todas as coisas que são boas. O segundo ponto, para a gente bem se relacionar com a criação, com a cultura, é reconhecendo a bondade de Deus na criação de todas as coisas. Como diz novamente nosso texto aqui em Timóteo, porque tudo que Deus criou é bom. Deus criou essas maravilhas. Como eu citei, chegou lá na Vitória do Mar, aquela beleza, aquela bondade foi Deus que criou. Então eu preciso reconhecer que foi o Criador, o nosso Senhor, e que também o que Ele fez é bom. Deus, Ele criou essas coisas boas para que a gente possa desfrutá-las enquanto estamos nessa peregrinação. É certo que com a queda, o pecado afetou a criação, nos afetou também. Mas é fato também que nós, após a queda, não nos tornamos demônios. Nós ainda temos traços da imagem e semelhança de Deus. É por isso que o ímpio, mesmo não servindo a Deus, ele pode fazer uma boa literatura, como eu gosto muito. Muitos ímpios escrevem muito bem. Por que ele faz essa boa literatura? Porque ele guarda traços da imagem e semelhança do Criador, ainda que ele não reconheça isso. Mas é de Deus, aquele dom, aquela vocação que ele tem. Então, por causa da bondade de Deus na criação de todas as coisas, o próprio ser humano, mesmo em queda pós-pecado, ele tem o seu valor intrínseco. Sabe, aquela dignidade da pessoa humana que está lá estampada na nossa Constituição, todo ser humano tem, também foi dado por Deus. Por quê? Por conta da sua imagem e semelhança a qual nós portamos. Então, nós temos valor. Não um valor por nós mesmos, mas um valor dado por Deus. Por isso que a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, reconhecendo esse valor do homem dado por Deus, redunda, diz que, por conta desse valor, o ser humano todo, o ser humano, tem direitos naturais inalienáveis. Vou ler o trecho para que vocês possam refletir. Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então, essa carta de direitos que nós pleiteamos e que grupos políticos lutam ao longo da história, tudo isso, na verdade, foi dado pelo próprio Senhor. É da própria Escritura, porque nós damos a imagem e semelhança do nosso Criador. Então, pela bondade de Deus na criação, podemos contemplar, nos maravilhar com a cultura. Terceiro ponto para a gente bem se relacionar com a cultura, sendo gratos
a Deus por todas as coisas. Quando eu pensei sobre esse ponto, eu lembrei de quem cada da igreja é disso, sendo gratos a Deus por todas as coisas. Olha o que o nosso texto de Timóteo diz: porque tudo que Deus criou é bom, e recebeu com ações de graças, nada é recusável. Então, nós temos que receber essas dádivas com ações de graças. Então, não basta a gente reconhecer a bondade, se maravilhar com a criação, se a gente for grato. Se a gente não chegar para Deus e dizer, Senhor, obrigado por todas as coisas, pela saúde dos meus olhos, para contemplar isso, para poder ver esse livro. Então, a gente não pode esquecer disso. Devemos ser gratos a Deus. Senão, a gente volta a olhar para a criatura e a gente se torna novamente idólatra. Aí a gente começa a pensar que somos autossuficientes. Não, isso aqui foi criado ao acaso, não tem nada a ver com Deus. Ou, digamos, estou lá na advocacia, eu vi uma petição, eu digo, nossa, que petição linda, fui eu que fiz, está artesanal, sabe? Então, se a gente perder de vista o Senhor e não agradeceu pelos dons, pela vocação que Ele nos deu, nós caímos em idolatria porque a gente começa a pensar que somos autossuficientes quando não somos. Olha o que Deuteronômio diz lá, na Escritura Sagrada, no capítulo 8, versículos 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, seu Deus, pois Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então é isso. Ou seja, toda produção cultural, por mais bem dela que seja, como o poema que a gente citou no Gonçalves Dias, não é uma capacidade propriamente dele, mas na verdade é uma dádiva que Deus o abençoou, na sua graça comum. Então, por isso, nós tributamos também essas maravilhas ao próprio Senhor. Então, precisamos ser gratos a Deus por todas as coisas. Pela boa música, pela boa literatura, pelo bom teatro, pelo bom programa televisivo. Podemos agradecer a Deus por toda essa criação, porque Ele é bom e Ele tem nos dado a oportunidade de desfrutar de tudo isso. Quarto ponto, para o cristão bem se relacionar com a cultura é amando a Deus acima da cultura de todas as coisas. Voltando ao nosso texto de 1 Timóteo, parte final diz, porque tudo que Deus criou é bom e recebeu com ação de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, a perspectiva de aproveitar essas benesses é sempre ter em vista o que? A palavra de Deus. E quando a gente se volta para a palavra de Deus, a quem a palavra de Deus diz que é digno de todo amor, de toda glória, de toda honra? É Gonçalves Dias? É Machado de Assis? É Iago? Não. É o próprio Deus. É Ele que é digno de todo o nosso amor. Porque Ele que nos dá todas essas coisas. Nós, comparado a Ele, nós temos valor, dignidade, como foi falado nessa noite. Mas quando a gente coloca na balança, nós, em relação a Deus, somos insignificantes. Então, por isso, nós jamais podemos amar a criação, a criatura, mais do que o Criador. Podemos amá-lo, sim. Podemos apreciar a cultura, mas jamais, nem perto do que devemos amar o nosso Criador, o nosso Senhor. Pensando nessa questão, que vocês sabem, né, eu gosto muito da literatura do Machado de Assis. Gosto muito, ele foi um excelente escritor. No entanto, quando eu comparo ele com Deus, nada, né? O que foi o Machado de Assis? Fez uma narrativa, uns romances interessantes, mas ele não teve sequer o poder que o nosso Criador tem. Como eu falei, criar as coisas do absoluto nada. Toda a narrativa da palavra, trazer vida ao que nada existia, ou ressuscitar alguém dos mortos. Jamais fez isso. E ser humano algum pode chegar perto disso. Então, quando a gente começa a pensar exatamente nos atributos de Deus, em quem Deus é, a gente glorifica a Deus porque a gente vê que Ele é incomparável. Que não tem outro que a gente possa levar como parâmetro. Então, quarto ponto, para que a gente possa se relacionar com a cultura de forma saudável e bíblica, é amando a Deus acima da cultura de todas as coisas. Como também bem diz Agostinho, um termo aqui interessante que ele traz, ele diz assim,
Pouco te ama, falando para Deus, né, nas confissões, pouco te ama aquele que ao mesmo tempo ama outra criatura sem amá-la por tua causa. Essa é a questão, irmãos. Não há problema em amar a minha mãe, a comida que ela faz, que é deliciosa que ela faz essa noite. O problema está se eu amar tudo isso sem levar em conta que foi o Senhor que a fez e que me abençoou para cuidar de mim e para me dar, né, uma satisfação alimentar. É esse o problema. É isso que Agostinho fala. É a gente quebrar o vínculo entre a criação, no nosso caso aqui a cultura, e o Criador. É esse o ponto. E é algo que nós cristãos, a todo tempo, precisamos vigiar, precisamos discernir. Porque muitas vezes, quando a gente está disputando de algo que é até bênção de Deus, mas nós mesmos transformamos em maldição, porque a gente coloca aquela coisa em uma posição indevida. Como falei, até acima de Deus. Então devemos fazer como o salmista, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, sempre, em todas as circunstâncias. Esses versículos aqui, Salmo 139, versículos 23 e 24, deve ser a tônica da nossa mente ao apreciar qualquer coisa. Deus, vê se em mim algum caminho mau. Será que eu estou invertendo os valores da criação, dessa produção, dessa música, e colocando acima de ti, acima da adoração a Deus? O quinto ponto para a gente bem se relacionar com a cultura é: não deleitando-se na cultura que se opõe à palavra de Deus. Porque é fato, meus irmãos, não cabe aos cristãos, com a pretensa utilização da liberdade que temos em Cristo, estarmos consumindo aquele material que é expresso declaradamente contra a palavra de Deus. E eu coloquei deleitando-se no sentido de realmente a gente está se alimentando daquilo, sabe? Uma coisa é eu conhecer o pensamento de um filósofo que se opõe à Escritura. Outra coisa é eu me alimentar daquilo. Aquilo começa a servir de base para a minha cosmovisão de mundo. Então, assim, nós não podemos deleitar nessas culturas, nessas produções que se opõem à palavra de Deus. E pela Escritura, pela palavra, a gente pode discernir que agrada ou não agrada a Deus. Voltando ao nosso texto de Colossenses, ao capítulo 3. Agora, acrescentando aqui, versículos 1 ao 6, eu tinha lido até o versículo 4, né? E que diz assim, vou ler todo novamente. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Agora, preste atenção no versículo 5 ao 6. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, esses versículos explicam o versículo 2, quando Paulo diz para a gente pensar nas coisas do alto. O que ele está dizendo não é que a gente não possa ver um seriado ali na Netflix. O que eu não posso é, por exemplo, estar vendo um seriado e não que tenha sensualidade, que incentive a essas práticas. É esse o ponto da questão. E aqui a gente não precisa ser nenhum legislador, porque só tem um legislador, que é o Senhor, e ele já nos diz em sua palavra, nos versículos 5 ao 6, o que Deus abomina. E está aqui descrito, né? Não preciso explicar isso aqui, é muito simples da gente compreender. Então, ao estar imerso nessa cultura, avaliar o que eu estou consumindo. Eu estou me nutrindo de imoralidade sexual, eu estou me nutrindo de impurezas, eu estou ouvindo músicas que falam dessas coisas, por exemplo, funk carioca. Isso vai me ajudar, vai me edificar, isso vai glorificar Deus, sabe? Esse pensamento que a gente deve ter em relação a tudo mais a qual a gente tiver contato. Porque a Escritura, de forma específica e pontual, já nos aponta aquilo que desagrada a Deus. E a partir dessas lentes, a gente pode fazer o discernimento. E por último ponto, para a gente bem se relacionar com a cultura, é para praticar a piedade direta e a piedade indireta. Bom, a piedade, ela consiste
em toda ação de amor e obediência a Deus. Tudo que a gente faz que esteja relacionado a nos submetermos à vontade de Deus, por amá-lo, por estimá-lo, isso é piedade. Eu coloquei no termo direta, porque é aquela que a gente faz de uma forma bem mais intencional. Por exemplo, ler as Escrituras, fazer devocional. Isso é uma forma de piedade direta. Todo dia, você pega a Escritura, vai refletir sobre o texto bíblico, meu devocional de apoio, ora, também é uma forma de piedade direta. Estar em comunhão com a sua igreja é uma forma de piedade direta. De forma intencional, a gente vem, ou pelo menos é para vir, glorificar a Deus, adorar o nome do Senhor na igreja. Então, para que a gente possa consumir a cultura de forma adequada, a gente tem e precisa da piedade direta. A gente não pode faltar com essas disciplinas espirituais. Mas também, nós devemos exercitar a nossa piedade direta, que consiste a tônica dessa reflexão, né? Que é aproveitar, desfrutar da dádiva de Deus e reconhecer que tudo isso é bênção de Deus para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Ou seja, volto a dizer da minha mãe, deve ser com aquele prato de comida, mas agradecer imediatamente a Deus, Senhor, obrigado. Hoje eu estou, mas obrigado por ter sido separado delicioso. Então, a piedade direta faz parte da vida do cristão. Voltando ao exemplo que eu falei no início dessa reflexão, do jovem que fez seu devocional, está em comunhão com a sua igreja, mas no sábado à tarde quer assistir um seriado aí da Netflix, não há problema em assistir aquele seriado. Não tem dificuldade alguma nisso. Você poderia pensar, né? Ficar culpado, não deveria estar olhando. Não. Ele pode ver aquele seriado baseado, né, nessas recomendações que foram dadas nessa noite, mas reconhecendo que tudo aquilo, mesmo que feito por obra de pessoas ímpias, mesmo eles não tendo consciência mais de Deus, está afetando a sua graça na vida deles e dando capacidade para que sejam bons atores, para que o diretor tenha feito um bom enredo, né? E mesmo nessas criações, a gente vê tipo de Cristo, né? Filme de super-herói que salva a humanidade. Então, a gente vislumbra o Senhor a partir dessas produções. E também, a piedade direta, ela nos dá categoria para o que é abstrato. Porque assim, somos seres corpóreos, limitados e frágeis. Deus é limitado, é incorpóreo, é o Senhor de todas as coisas. Então, é a partir de certas obras culturais que a gente pode ter na mente categorias para associar a Deus. E a própria palavra de Deus faz isso. Um exemplo, né? Ezequiel, a Escritura diz que a palavra de Deus é doce como mel. Quando a gente lê esse versículo, a gente consegue entender, né? A palavra de Deus é doce como mel. Por quê? Porque eu sei como é o doce de mel. Quem nunca bebeu mel não vai saber, né? É doce como mel, o que isso significa? Mas assim, a própria Escritura traz essas categorias que são terrenas para que a gente possa discernir o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, especialmente sua palavra. Então, a piedade direta também nos auxilia para essa adoração a Deus, para que a gente compreenda melhor o Senhor, mesmo sendo nós corpóreos, infinitos e frágeis. A piedade indireta, ela também se manifesta a partir dos empreendimentos, dos bolos que a Jéssica faz, são deliciosas também, e do trabalho humano. A própria Escritura fala, né? Paulo escreve sobre isso, que ao trabalhar a gente deve ter consciência que estamos servindo a Deus, e não só propriamente ao nosso chefe imediato. E sobre essa questão do trabalho, eu pensei, tem um trecho de uma obra de Érico Veríssimo, chamado Olhar os Mitos do Campo, e que vai ter uma personagem que é cristã, e que ela fala exatamente sobre essa questão da piedade indireta, sobre o trabalho. Ela diz assim, ó: está claro que não devemos tomar as parábolas de Cristo ao pé da letra e ficar deitados à espera de que tudo nos caia do céu. É indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. Precisamos, entretanto, dar um sentido às nossas construções. E quando, como ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Então, ela reconhece que o trabalho também é uma forma de adoração,
mas também a gente não deve partir para o extremo de, por amor, a soberba ao dinheiro, nos perdermos nisso. É uma questão de equilíbrio. E como ele disse no apóstolo Paulo, na sua epístola aos Filipenses, capítulo 8, versículo 8, isso pode ser aplicado tudo que é cultural. E ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E como é que a gente vai saber se enquadra nesse padrão ao ler as Escrituras Sagradas, como a gente tem pensado nessa noite. Eu também trouxe aqui um fragmento, um pastor aí que a Tarsila gosta muito, que é o pastor Emílio Garofalo, que ele diz assim: cada vez que você encontra alegria num berroxo, cada vez que você encontra significado numa música dos Beatles, ou de Chitãozinho Chororó, que um filme emociona, que um livro diverte, desafia, sempre que a eternidade em seu coração ecoa com algo criado, essa deveria ser uma experiência a levá-lo em direção ao seu Criador. É desacato, idolatria, não fazer. Então essa é a questão. Não tem problema você ouvir um Beatles. O problema está concentrar nele e fazer com que esta banda ocupe o centro do seu coração, não remeter ao nosso Senhor. Então a vida do cristão é essa somatória da piedade direta, que é imprescindível, todos sabemos disso, mas também da piedade indireta. Nós podemos desfrutar da cultura e tudo mais com base nesses parâmetros ao das Escrituras. Então, a conclusão é: o homem foi criado por Deus para administrar a criação sob o viés do mandato cultural que a gente viu lá em Gênesis. Assim, devemos usufruir da cultura a partir da nossa liberdade em Cristo, mas entendendo que a cultura, toda a criação, é apenas uma janela para que a gente possa contemplar o Criador de todas as coisas, nosso Senhor. E não nos perdermos também na libertinagem da cultura, que por vezes tenta furtar o nosso coração de Deus. Então, irmãos, essa era a reflexão que Deus colocou no meu coração, para que a gente refletisse sobre como o cristão deve lidar e se relacionar com a cultura, que Deus possa estar abençoando vocês, como também abençoou muito nessa mensagem. Que Deus abençoe.